Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Voa, voa minha liberdade. Entra se eu servir como morada. Não depender de nada nem de ninguém. Agir de acordo com a própria vontade. Não ter que dar satisfações. Liberdade é isso mesmo, ou é preciso algo mais para sermos verdadeiramente livres? Para conversar conosco sobre a tão falada liberdade, hoje recebo Edmilson Ferreira, advogado e professor de Filosofia do Direito da Faculdade Dom Helder. Bem-vindo ao Conexões, Edmilson. Obrigado, Padre Márcio. É um prazer estar aqui novamente com você. Ah, correto, prazer é nosso. Então, o que é liberdade? Eu acho que há tantas concepções, tanta confusão que se cria em torno do termo e em torno da prática, né? Exatamente. É um conceito bastante, eu diria assim, bastante exigente para a gente definir, afinal de contas. Como você disse, há tantas concepções, mas eu acredito que para responder essa pergunta, a gente poderia talvez fazer algumas outras perguntas, no sentido de que liberdade de quê, ou liberdade em relação a quê, liberdade para quê, né? Porque dependendo disso a gente pode criar algumas ideias ou construir algumas ideias que vão nos ajudar a definir um pouco essa perspectiva da liberdade. Tem gente que fala assim, ninguém sabe dizer o que é liberdade, mas sabe muito bem o que ela representa na sua vida. Exato. Então, se a gente pegar uma perspectiva já desde a antiguidade, a pensar a liberdade do homem em relação ao quê? Em relação à natureza, por exemplo, né? O ser humano, a partir da sua capacidade de racionalidade, como os antigos descobriram, ele é capaz de estabelecer, então, a possibilidade de se distinguir da natureza, né, superar o determinismo da natureza, portanto, nesse sentido, ele pode fazer as suas escolhas. Então, nesse sentido, está uma ideia de uma liberdade originária, que fundamenta o ser humano nessa sua capacidade de fazer as escolhas no dia a dia, né? Então, a racionalidade é um pressuposto que dá ao ser humano a capacidade de fazer suas escolhas, né? Então, é uma primeira ideia que a gente poderia ter de liberdade. Então, a primeira ideia é liberdade de escolha. Isso. E aí não tem saída, né? Até não escolher já é uma escolha, né? É interessante falar isso porque, não sei se você já deve ter conhecimento da filosofia existencialista, né? Tem um dos filósofos chamado Sartre, e ele explora muito bem essa ideia, porque ele acaba afirmando em um determinado momento que nós somos condenados a ser livres, né? Nesse sentido, como se houvesse aí até mesmo um paradoxo, né? Quer dizer, somos livres, mas ao mesmo tempo somos condenados pela própria liberdade, no sentido de que dependemos, né, praticamente ou exclusivamente da nossa capacidade de olhar a realidade, deliberar e fazer escolhas. Ou seja, a nossa vida, a nossa realização, o mundo como tal, ele é resultado dessas nossas escolhas. Portanto, estamos, de alguma forma, condenados a esse exercício da liberdade. Fazer uma boa escolha é fundamental para construir a própria vida, né? Com certeza, e como, né, a gente vê, por exemplo, na perspectiva de Santo Agostinho, é uma condição de realização do ser humano, né? A ideia de liberdade está diretamente relacionada à ideia de felicidade, a felicidade verdadeira, a realização final do ser humano, né? Agora, a liberdade não é só liberdade de escolha, seria muito pouco, né? Claro que escolher bem é fundamental, mas nem sempre a gente é livre para escolher bem. Por exemplo, escolher determinados padrões de comportamento hoje só é possível dentro desse contexto cultural em que nós vivemos, o que era impensável há 30 anos atrás. Portanto, nós somos condicionados historicamente e culturalmente, né? Com certeza. Então, nesse sentido, a gente afirma categoricamente, em geral, hoje em dia, sobretudo, que somos livres, mas como eu disse antes, somos livres de quê, para quê, né, em relação ao quê? Porque, na verdade, cultural, social, religiosamente, temos uma moldura, né, de valores que também direcionam a nossa vida de um modo geral, e as nossas escolhas. Nossa liberdade, ela é sempre situada. Com certeza. Contextualizada. Isso. Então, assim, né, você tocou no início da sua fala,
que a liberdade é muito mais que liberdade de escolha. Com certeza. Isso nos leva a essa ideia originária, porque até o saudoso professor João Batista Libano, nosso grande teólogo, ele tratava exatamente dessa perspectiva, né? Quando Deus cria o ser humano, cria a natureza, ele insere na própria natureza esse germe da liberdade que a gente pode chamar de vontade livre. E no ser humano, sobretudo, porque apesar de ser às vezes contraditório, a gente pode dizer que a própria natureza tem uma liberdade e ela exerce essa sua liberdade no sentido do cumprimento das suas leis, né, da sua regularidade, etc., né? E o ser humano, como fruto dessa natureza, o criado juntamente com essa natureza, também possui essa liberdade originária, essa vontade livre, não é? Agora, o que vai... né, essa é a ideia embrionária de liberdade, porque liberdade mesmo como tal vai ser quando eu sou capaz de usar essa vontade, né, iluminada pela capacidade de discernimento, que aí eu posso então fazer escolhas, eu diria, mais qualificadas. Então, não é só a capacidade de escolha, mas a liberdade está muito relacionada à capacidade de julgar para poder escolher corretamente. Então, vamos com calma. O senhor citou há pouco Agostinho. Isso. Então, é célebre a distinção que Agostinho faz entre livre-arbítrio de um lado, que é aquela capacidade de escolher isso ou aquilo, escolher ou não escolher, e liberdade. Agora, liberdade para Agostinho está vinculada ao horizonte do bem. É isso mesmo? Exatamente. Por que isso? Porque para Agostinho, ele diz assim, olha, nós podemos fazer escolhas, né? Usar a nossa vontade, porque ele diz, olha, o livre-arbítrio é essa vontade individual, essa vontade livre que está no indivíduo, é um dom de Deus, é um bem, é um presente, porque Deus, ao criar toda a natureza, todos os seres, ao criar, cria o homem também livre. Portanto, é um dom, não é? E, nesse sentido, o que vai distinguir, não é, exatamente o livre-arbítrio da liberdade é quando eu sou capaz de escolher pautado pelo amor. E aí ele faz algumas distinções interessantes, porque ele vai, quando ele fala do amor, que seria o fundamento da liberdade, nesse sentido, e, em última instância, esse amor é o bem supremo, que é o próprio Deus, ele diz, olha, quando esse amor ele pode ser caracterizado como caritas ou como cupíditas, que ele chamava, ou num conceito talvez mais conhecido, como concupiscência. Ou seja, quando ele fala de caritas, esse amor, é quando nós somos capazes de direcionar o nosso afeto para os bens superiores, aqueles que têm valor em si mesmos e são escolhidos ou que nós podemos amar. Né? Por outro lado, quando nós nos direcionamos aos bens inferiores, que ele chama, então nós estaríamos no âmbito do cupíditas, que seria a forma de nos relacionar com os bens, mas valorizando os bens por eles mesmos. Né? Portanto, nesse sentido, nós não somos livres, porque, na verdade, as coisas acabam determinando nossas escolhas. Isso me leva a afirmar, Edmilson, que a liberdade vivida e exercida sem o norte ético, ela nos joga no vazio. Ou seja, ela deixa de ser liberdade. Se não tem esse vínculo com o bem, com o amor, é apenas livre-arbítrio, é apenas capacidade de escolha que pode me levar para o bem ou para o mal. Né? Exatamente, é o que Santo Agostinho ele propõe. Na verdade, quando nós escolhemos erradamente, então nós estamos usando a nossa vontade livre de forma errônea, o que também introduz outro problema grande para ele, né? Que é o problema do mal no mundo. Né? Quer dizer, quando nós não somos realmente livres e agimos impulsionados, né? Eu diria, pelo cupíditas, né? Como ele chama, nós acabamos introduzindo o mal, porque nós ferimos, né? Essa realidade, esse comportamento ético, porque nós tiramos o bem do seu lugar principal e colocamos os bens como sendo para assumir esse lugar que seria o que determina a finalidade da vida humana. E isso naturalmente gerou a crise de sentido que presenciamos no mundo atual. O mundo atual é um mundo que sacia todos os sentidos, das mais variadas formas, mas perdeu a fonte de sentido da vida,
que só pode estar num ser pleno para além de mim mesmo, né? Edmilson, veja bem, uma liberdade sem norte ético é uma liberdade que nos joga no vazio. Então eu poderia dizer que hoje há muita gente escrava do próprio conceito de liberdade? Com certeza, né? E, na verdade, mais do que escrava do próprio conceito de liberdade, eu acho que são, eu diria assim, são escravas de uma ilusão de liberdade, né? Eu tenho refletido bastante nos últimos tempos a partir de um grupo de pensadores, né, que se estabeleceu em Frankfurt, na Alemanha, chamada Escola da Teoria Crítica, né, que são uns pensadores muito interessantes porque eles vão introduzir na atualidade, apesar de ser início do século XX, mas o pensamento é muito atual para nós, que, na verdade, a gente se torna escravo dessa busca da liberdade, mas não somos livres, porque o tempo todo a nossa consciência ela é determinada por fatores externos, a não ser que nós sejamos capazes de fazer essa jornada interior, como Santo Agostinho propõe, para nós descobrirmos de fato qual é o fundamento da nossa liberdade. Uma jornada interior que eu poderia chamar de metafísica da interioridade. Exato. Esse é o conceito mais técnico, né? Então vamos descansar um pouquinho. É usado por Santo Agostinho. A liberdade é o maior bem que temos. Renunciar à liberdade é renunciar à própria vida. Vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Voltamos em instantes.